Olá, no programa de hoje, as tensões entre os poderes no Brasil. Os elementos que modificaram a balança do equilíbrio institucional nos últimos anos. Os atritos em torno de competências e omissões. As disputas por protagonismo, os desafios da governabilidade e os impactos dessa conjuntura para a democracia. Eu converso com o professor de Direito do INSPER e pesquisador Luiz Fernando Esteves. Bem-vindo, Luiz. Um prazer recebê-lo no Mundo Político. Obrigado, Marco. Luiz, na cena política brasileira contemporânea, chama atenção o crescente grau de protagonismo do STF, com reflexos na cobertura midiática e na opinião pública. Quais foram as principais mudanças nas últimas décadas no perfil de atuação desse poder? Eu diria que são várias mudanças. Eu começaria indicando mudanças no próprio desenho institucional. Nós tivemos, com a Constituição de 1988, uma ampliação da legitimidade do Supremo Tribunal Federal, da legitimidade das pessoas que poderiam acessar o tribunal. Então, hoje, eu diria que, comparando com as décadas anteriores, é muito mais fácil e muito mais rápido acessar o tribunal. Então, o tribunal, hoje em dia, ele está muito mais aberto para diversas instituições e diversas pessoas diferentes. Isso faz com que, inevitavelmente, uma série de casos cheguem ao tribunal e que o tribunal ele precise efetivamente decidir essas questões. Um dos temas mais latentes, no debate público, Luiz, é o ativismo judicial. Enquanto uns acusam o judiciário, especialmente o STF, de se intrometer em competências do Congresso, outros apontam que há omissões do Legislativo que obrigariam o STF a agir. O que há de verdade, na sua avaliação, nesses argumentos de lado a lado? Eu diria que essa não seria uma discussão propriamente nova dos últimos anos. O Supremo Tribunal Federal, desde o início dos anos 2000, ele já vem sendo acusado de ser um tribunal muito ativista. Aqui eu acho importante dizer, e talvez repetir um pouco o que eu acabei de mencionar, é que a Constituição Federal, ela de verdade, ela ampliou bastante os poderes do Supremo Tribunal Federal e ampliou a possibilidade de acesso. Isso faz com que muitas questões cheguem, mas é diferente, essa é uma questão ligeiramente diferente do que o tribunal faz com essas questões. E aí, de fato, o tribunal ele tem sido muito acusado nos últimos anos de talvez ter, em alguns casos, ultrapassado limites que são estabelecidos pela Constituição. Então, uma série de questões políticas que geralmente eram solucionadas pelos próprios órgãos políticos, pelo Congresso Nacional, ou seja, pelo Poder Legislativo, e pela Presidência da República, pelo Poder Executivo, hoje chegam ao tribunal e muitas vezes o tribunal ele entende que ele, Poder Judiciário, pode decidir essas questões políticas. E aí vem essas acusações de ativismo judicial, de talvez o tribunal dar alguns passos ou ultrapassar ali as linhas que foram delimitadas pela Constituição para a sua atuação. Em alguns casos específicos, os limites ficam tênues entre o que seria uma atuação do Judiciário estritamente dentro do seu escopo, no caso o STF, ou um passo adiante. E se você puder citar casos assim que ilustrassem para a gente, para quem nos assiste, seria interessante. Eu acho que certamente alguns casos eles colocam um pouco essa linha, eles dificultam, na verdade, a definição correta de qual é a linha precisa estabelecida pela Constituição. Eu mencionaria aqui dois casos diferentes. Eu mencionaria aqui primeiro um caso que é o caso da discussão sobre a destinação das emendas parlamentares e do procedimento para a elaboração e a execução dessas emendas parlamentares. Então, a gente tem uma série de discussões nos últimos anos por conta de um processo que existe no STF que discute as regras que devem ser obedecidas pelo Congresso Nacional para a destinação de emendas parlamentares, para uma fatia significativa do orçamento. Essa discussão
ela está no STF e não está muito claro por que essa discussão está no STF e não está muito claro se, de fato, existem ali violações à Constituição nos procedimentos que são adotados pelo Congresso Nacional para aprovação dessas emendas. E eu diria que talvez esse seja o caso, um caso definidor no nosso sistema político hoje, porque também envolve as relações entre executivo e legislativo. Isso de um lado. O outro caso, e talvez aí a gente até discuta um conjunto de casos, dizem respeito à própria atuação dos parlamentares. Então, hoje a gente tem no Supremo Tribunal uma série de processos que envolvem prerrogativas dos parlamentares, que envolvem a possibilidade de parlamentares serem presos, a possibilidade de parlamentares serem processados, a possibilidade de parlamentares perderem o mandato por conta da prática de alguns crimes. E nesses casos, eu também diria que a atuação do STF, em algumas situações específicas, pode ter ultrapassado a linha que foi estabelecida pela Constituição para a atuação do tribunal. Vamos tentar nos aprofundar um pouco mais nesses casos que você cita. Por exemplo, né, nessa disputa orçamentária entre executivo e legislativo, por fatias, né, expressivas ali de recursos públicos. Teria outro caminho que não fosse uma intervenção do judiciário, né, diante de um movimento crescente do Congresso, né, de ocupação, né, de poder, né, mesmo sobre essas emendas, sobre essas parcelas do orçamento? Nesse caso, do meu ponto de vista, as alterações que foram realizadas na Constituição Federal, que, de certa forma, conferiram muito mais proeminência ao Congresso Nacional e aos parlamentares na destinação dessas emendas, do meu ponto de vista, essas alterações elas foram alterações que eram de jogo político. Algumas dessas alterações, inclusive, contaram ali com a participação do Poder Executivo na aprovação. Então, a gente teve um movimento nos últimos anos, eu diria que até na última década, a gente teve um movimento em que o Poder Executivo ele foi abrindo mão de uma parcela do orçamento e o Legislativo conseguiu se organizar para fazer com que ele tivesse ali uma fatia maior do orçamento e, mais do que isso, que aquele orçamento ele se tornasse impositivo, que a execução dessas emendas parassem de depender ali da atuação do Poder Executivo. Então, a gente teve um movimento nos últimos anos em que o Legislativo ele conseguiu depender menos do Poder Executivo na liberação do orçamento. Mas isso ocorreu por conta de mudanças legislativas e por conta de mudanças constitucionais. Então, a gente teve alterações na Constituição, alterações que foram por meio de emendas constitucionais que seguiram o procedimento adequado e que, do meu ponto de vista, não violam cláusulas pétreas. Então, a gente teve modificações que, de fato, são legais. Então, ainda que compliquem a governabilidade. São legais, ainda que compliquem a governabilidade. São legais e eu diria que elas complicam muito a governabilidade. Essas emendas, esse jogo para a execução das emendas, esse era um dos principais instrumentos que o presidente da República tinha para conseguir montar uma base ampla do governo no Congresso Nacional. Quando ele perdeu o controle dessas emendas parlamentares e quando ele perdeu o controle dessa fatia expressiva do orçamento, ele parou de contar com esse instrumento que era muito importante para garantir a governabilidade. Então, isso, talvez esse seja um caminho sem volta, mas não me parece que, por causa disso, a gente tenha um problema constitucional e que, por isso, o Supremo Tribunal Federal ele deveria agir. Então, a gente tem um problema no sistema político, mas não necessariamente esse problema no sistema político ele viola a Constituição Federal. Me parece que é uma escolha política legítima, ainda que seja uma escolha política ruim, do Congresso Nacional em alterar a Constituição para que as coisas passem a funcionar dessa forma. Falando em escolha política, no atual governo Lula, dá para a gente dizer que o STF se tornou, na prática, uma espécie de eixo de governabilidade, até por essas dificuldades de se consolidar maioria no Congresso? Certamente.
Certamente eu diria que o STF ele tem atuado em algumas frentes para tentar, talvez, auxiliar o Lula na construção dessa governabilidade. E eu digo aqui para tentar auxiliar o Lula na construção dessa governabilidade, mas sem querer dizer que existe ali algum grau de intencionalidade do STF em contribuir para o governo do Lula. Mas eu diria que, em duas frentes diferentes, o tribunal ele atua em situações que podem influenciar essa relação entre executivo e legislativo, ou até na construção do que será o próximo governo no nosso país. No primeiro caso, eu diria que o STF ele tem atuado nessa distribuição de emendas parlamentares. Então, o caso ele está no STF, existem lá uma série de decisões, várias decisões diferentes que foram proferidas pelo ministro Flávio Dino, que, na prática, inviabilizaram ali o controle do orçamento pelo Poder Legislativo. Ainda que pontualmente, ainda que de forma provisória, fato é que as decisões do ministro Flávio Dino, elas brecaram um pouco esse avanço do Congresso Nacional sobre o orçamento. Eu acho que essa é a primeira frente. Então, o STF talvez ele esteja ali atuando nessa mediação entre o Executivo e o Legislativo nessa primeira frente do orçamento. E a gente não pode desconsiderar também que vários políticos, e aqui eu mencionaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vários políticos respondem a processos criminais no STF. Então, atuando nessa frente criminal, o STF também ele pode inviabilizar candidaturas nas eleições de 2026, o que, de forma direta, não impacta no governo Lula atual, mas pode influenciar a construção de apoios para a disputa eleitoral no ano que vem. Nesses processos criminais, né, como os casos, né, que envolvem aí deputados federais, Alexandre Ramagem e Carla Zambelli, o que eles dizem a respeito da relação atual entre judiciário e legislativo, porque acaba gerando também outras tensões, né? Eu caracterizaria essa relação atual entre judiciário e legislativo nesse campo criminal como uma relação talvez de desconfiança mútua. Primeiro a gente teve essa discussão em relação ao Alexandre Ramagem. O Alexandre Ramagem ele foi investigado também por participação no plano do golpe, junto com o presidente Jair Bolsonaro e junto com outros investigados. E o Alexandre Ramagem ele foi objeto da denúncia pela Procuradoria-Geral da República. E aí existe um mecanismo constitucional existe um dispositivo constitucional que exige que, em situações como essa, o Supremo Tribunal Federal comunique à Câmara de Deputados que o parlamentar ele é processado e a Câmara de Deputados, lá por iniciativa de um partido político, pode suspender a ação. Existe essa previsão constitucional. Então, a Câmara tem o poder de suspender ações que envolvem os parlamentares, ações criminais que envolvem os parlamentares. E a Câmara deu indícios de que suspenderia todas as ações relacionadas com Alexandre Ramagem. Aí a gente teve um conflito muito grande entre Câmara e STF para precisar exatamente quais ações poderiam ser suspensas, porque alguns dos fatos e dos supostos crimes praticados pelo Ramagem aconteceram antes da atuação dele como parlamentar, mas alguns parece que aconteceram depois da atuação dele como parlamentar. E aí a Câmara tomou uma decisão e a Câmara lidou com essa situação, com essa diferença entre crimes que foram praticados antes do mandato e crimes que foram praticados depois. A Câmara tomou uma decisão de suspender todos os crimes, mas analisando esse dispositivo constitucional, e o STF entendeu que a Câmara não poderia ter feito isso. Então, eu acho que ali existe um conflito muito grande, um conflito até sobre qual é a interpretação correta da Constituição. Nesse caso, o STF, ao meu ver, ele poderia ter sido deferente à interpretação que foi dada pela Câmara de Deputados, mas não parece que
não parece que essa será a decisão do STF nesse caso. Me parece que ele vai continuar, que ele vai insistir que, em relação a alguns crimes, o Alexandre Ramagem ele pode continuar a ser processado. E no caso da Carla Zambelli, a discussão é um pouco diferente, porque tem a ver com outras prerrogativas dos parlamentares. Mas aqui eu também acho que o STF, na minha percepção, pode ter ultrapassado algumas linhas, porque a Constituição ela estabelece que o parlamentar ele só pode ser preso provisoriamente, só pode ser preso antes de uma sentença condenatória que já foi transitada em julgado, que já acabou o processo, que não existe mais a possibilidade de recursos. O parlamentar só pode ser preso caso a gente tenha uma situação de flagrante delito e crime inafiançável. Nenhuma dessas duas coisas, nenhuma dessas duas situações a gente vê no caso da Carla Zambelli. E mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão da Carla Zambelli antes da conclusão do processo. No momento em que ela comunicou que ela tinha fugido para o Brasil, a prisão dela foi decretada ainda que não existisse uma autorização constitucional para isso. E, além disso, o Supremo Tribunal Federal determinou que a Câmara dos Deputados declarasse a perda do mandato da Carla Zambelli. Só que nessa situação específica, a Constituição Federal ela dá poder para o Congresso Nacional, seja para a Câmara dos Deputados, caso o crime envolva uma deputada, como é o caso, seja o Senado Federal, caso o crime envolva um senador. Então, quem decide se a Carla Zambelli vai perder o mandato, de acordo com a Constituição, é a Câmara dos Deputados. Mas o STF parece dar um passo além para já estabelecer que a Câmara dos Deputados não poderia manter o cargo da Carla Zambelli, o que, na minha percepção, é um equívoco do tribunal. Nesse caso, ele ultrapassa a linha, porque a competência para decidir sobre isso é da Câmara dos Deputados. E a imprensa noticiou nos últimos dias que parece que nos bastidores o clima não é muito favorável na Câmara a uma salvação de Zambelli, digamos assim, também, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, Luiz, diante desses embates todos, né, que pautam essa nossa conversa, dá para a gente dizer que existe uma crise institucional ou não seria bem isso? Eu diria que nós não temos ainda uma crise institucional. Eu diria que, claro que existem alguns conflitos pontuais sobre algumas questões, mas eu não vejo uma crise institucional entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. O que eu vejo são conflitos pontuais sobre os limites de atuação de cada um dos órgãos. Então, eu não diria que existe aí uma crise institucional. E qual sua leitura, Luiz, sobre propostas que tramitam no Congresso visando limitar poderes do STF? Há alterações que seriam bem-vindas ou é mais questão de revanchismo, digamos assim? Aí eu acho que a gente precisa separar um pouco quais são essas alterações. Algumas delas eu diria que são bem-vindas, algumas delas talvez sejam prejudiciais e talvez sejam inconstitucionais, e algumas delas talvez só sejam ruins, mas não sejam necessariamente contra a Constituição. A primeira delas, eu diria que é bem-vinda. Então, existe um grande debate, e esse debate, inclusive, é um debate que nasceu na literatura, sobre os poderes individuais dos ministros do STF. A gente teve, nos últimos anos, uma série de decisões tomadas por ministros individualmente, e esses ministros eles simplesmente não submetiam aquelas decisões para que os seus colegas, para que o STF, para que o órgão colegiado decidisse sobre a questão. Isso chamava muita atenção da doutrina, da imprensa, o tribunal sofreu uma série de críticas, e o tribunal, inclusive, a partir dessas críticas, ele modificou o regimento interno para tentar limitar um pouco a atuação individual dos ministros, mas ela ainda existe. E aí nós temos, no âmbito do Congresso Nacional, algumas reformas que querem limitar esse poder individual dos ministros, o que, no meu entendimento, ao meu ver, é uma ótima medida. O tribunal é um órgão colegiado, então a atuação individual dos ministros deve ser completamente excepcional. Então, esse tipo de reforma, eu diria que é bem vista e bem-vinda. Mas existe um outro conjunto de reformas que tenta limitar o alcance das decisões do STF. Existe uma série de reformas que propõem que
as decisões do STF, para que elas sejam válidas, elas tenham que ser aprovadas pelo Poder Legislativo, ou que o Poder Legislativo, depois de uma decisão tomada pelo STF, ele tenha a possibilidade de suspender a decisão que foi tomada pelo STF. Do meu ponto de vista, se as propostas forem formuladas nesses termos de, a partir de agora, as decisões do STF só vão valer depois que o Legislativo aprovar, no meu ponto de vista, isso pode violar uma ideia de separação de poderes. Pode não sobrar muita coisa do Poder Judiciário se ele sequer puder decidir questões que são relevantes para o país. Então, esse segundo conjunto eu veria com uma desconfiança um pouco maior. E existe um terceiro conjunto de propostas que tenta modificar um pouco a composição ou desenho institucional do tribunal. Por exemplo, estabelecendo mandatos para ministros do tribunal, estabelecendo ali que o ministro do tribunal vai ter uma atuação só durante 11 anos ou 13 anos, etc. Para esse conjunto de reformas, eu acho que a gente pode enxergar uma série de problemas. A gente pode imaginar que esse arranjo pode ser pior, pode ser que os ministros que saibam que eles vão ter ali um curto mandato no tribunal, que eles já comecem a decidir pensando na vida que eles vão ter depois que eles saírem do tribunal ou coisa parecida. Mas eu não vejo nenhum impeditivo constitucional para esse tipo de reforma. Eu acho que essa é uma questão do jogo político e talvez de moldar as instituições pensando que elas podem funcionar melhor e produzir melhores resultados. No jogo político atual, a gente tem visto também pressões de setores, né, do parlamento para que seja colocado em pauta, né, um projeto de anistia para beneficiar os condenados pelos ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023. Como é que você tem visto a atuação dos presidentes das duas casas do Congresso em meio a essas pressões e também a necessidade de diálogo institucional permanente que eles têm de travar com os demais poderes? Eu diria que nos últimos dias e nos últimos meses tem sido difícil fazer a leitura dos presidentes das casas legislativas, sobretudo do presidente da Câmara de Deputados, do Hugo Mota, sobre o que vai ser feito da anistia ou se a Câmara de Deputados vai tentar ou não aprovar uma anistia para aquelas pessoas que participaram dos atos de 8 de janeiro. E aqui eu diria que a discussão certamente não terminaria no Congresso Nacional. Ainda que o Congresso Nacional aprove uma anistia, eu diria que esse é um caso clássico que terminará no Supremo Tribunal Federal e eu diria que, considerando a atuação do STF nos últimos anos, é pouquíssimo provável que o STF concorde, que o STF considere que a aprovação de uma anistia ampla, como a que tem sido discutida, é compatível com a Constituição. Então, nesse ponto, me parece que o STF ele também deveria ser considerado nesse diálogo, ou pelo menos ele deveria ser considerado nessas discussões que existem no âmbito do Congresso Nacional, porque fatalmente ele vai ser chamado a decidir uma vez que essa anistia seja aprovada. Na sua avaliação, o STF vem cumprindo o papel que se espera dele após as eleições de 2022 na questão específica de defesa da democracia? O STF, do meu ponto de vista, ele teve um papel muito importante nas eleições de 2022, ainda que em algumas situações o STF ele possa ter ali a atuação questionada, mas talvez a atuação legitimada pela situação excepcional que nós tivemos naquelas eleições. Mas é necessário pensar isso, eu diria que é necessário imaginar em relação a qualquer tipo de instituição pública, que ainda que a atuação do tribunal tenha sido muito relevante, é necessário considerar que mecanismos excepcionais, e aqui eu destacaria o inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, esses mecanismos excepcionais eles precisam ter um prazo de validade. A gente não pode viver em uma excepcionalidade permanente. Então, eu vejo que o STF teve uma atuação muito importante nas eleições de 2022, possivelmente
aqui não o STF, mas o TSE também terá um desafio muito grande nas eleições do ano que vem, por conta do desenvolvimento que a gente tem presenciado dos mecanismos de inteligência artificial e de como isso vai ser utilizado na propaganda eleitoral. Então, o TSE ele vai ter um papel proeminente muito importante, mas é necessário, eu diria que é necessário debater os limites que essas instituições precisam obedecer nos próximos meses e anos também. Para encerrar nossa conversa, Luiz, queria te propor uma reflexão sobre como a polarização política, né, que ainda está muito latente na sociedade brasileira, afeta percepções gerais da população sobre o Poder Judiciário. Eu acho que esse é um tema muito presente. Eu acho que esse tema é ainda mais presente por conta dos processos que hoje estão no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não pode ignorar hoje que o ex-presidente da República ele será julgado pelo STF nos próximos meses. E a gente não pode ignorar o quanto isso pode impactar na própria percepção que as pessoas têm sobre a imparcialidade do tribunal. Então, esse foi um tribunal que foi muito atacado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente não pode ignorar nenhuma dessas circunstâncias e eu acho que o tribunal ele precisa considerar essas circunstâncias para que a sua atuação e a sua decisão nesse processo seja considerada uma decisão imparcial, que seja percebida pela população como uma decisão parcial. Então, eu acho que é prudente que o tribunal ele tome uma série de precauções nesse processo, ele obedeça de fato, ele se atente para todo o procedimento que é estabelecido em lei, para que ele tente diminuir na maior medida possível as críticas que podem surgir por conta do conteúdo da decisão. E essas críticas naturalmente vão surgir nesse ambiente polarizado, mas é importante que o tribunal ele garanta, obedecendo o procedimento, que a sua decisão é imparcial e é uma decisão tecnicamente correta. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político da TV Assembleia, Luiz. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Um abraço. Eu conversei com Luiz Fernando Esteves, professor de Direito do INSPER e pesquisador. Falamos sobre as tensões e disputas que têm marcado a relação entre os poderes judiciário, legislativo e executivo no Brasil nos últimos anos, com seus impactos para a democracia. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.